Bem-vindos ao canal, onde os mistérios mais sombrios e aterrorizantes ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de medo e pesadelos que vão arrepiar sua espinha. Lugares assombrados, criaturas sinistras e segredos proibidos esperam por você. Mas cuidado! O que está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha conosco. Se tiver coragem. Relato 1. A maldição da bruxa esquecida. A vila de Aldenburg sempre teve suas peculiaridades, mas nada era mais assustador do que a Colina das Lamentações, um local onde, segundo as lendas, uma bruxa foi queimada há séculos. As crianças da vila sempre cresciam ouvindo sobre a bruxa Margot, uma mulher que, por inveja e medo, foi acusada de bruxaria e condenada ao fogo. No entanto, antes de ser queimada, Margot lançou uma maldição sobre a vila, e nenhuma criança conhecerá a paz até que minha morte seja vingada. Com o tempo, a história de Margot tornou-se apenas uma lenda usada para assustar crianças desobedientes. No entanto, algumas coisas eram difíceis de ignorar, e toda primavera, exatamente à meia-noite, as chamas azuis apareciam na colina, brilhando como um lembrete do passado sombrio da vila. Ninguém se atrevia a se aproximar do local nessas noites. Tudo começou a mudar quando Clara, uma adolescente curiosa e cética, decidiu investigar os rumores. Seus pais e amigos tentaram dissuadi-la, mas Clara era teimosa. Ela queria provas de que as histórias eram apenas isso e histórias. Em uma noite de primavera, Clara pegou sua lanterna, uma câmera e subiu a colina sozinha, determinada a desmascarar o mito. Ao chegar ao topo, Clara encontrou o local deserto. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo vento sibilante que parecia sussurrar segredos antigos. De repente, as chamas azuis começaram a dançar ao redor dela, frias e etéreas. Clara tentou gravar, mas sua câmera falhou. Era como se as chamas estivessem drenando toda a energia ao seu redor. Foi então que Clara ouviu um sussurro, suave e urgente: "E você veio me libertar?" Assustada, Clara olhou ao redor, mas não viu ninguém. As chamas se intensificaram, e no meio delas, uma figura feminina começou a se formar. Margot, a bruxa esquecida, apareceu diante dela, com olhos que queimavam de vingança. "Eles me esqueceram, mas eu nunca os esqueci", disse Margot, sua voz ecoando como um trovão. Margot contou a Clara como foi injustamente acusada e condenada, e como a maldição deveria ser um aviso para que a vila nunca esquecesse os seus erros. Ela pediu a Clara para encontrar seus ossos e enterrá-los na igreja da vila, para que ela pudesse finalmente descansar. Clara, aterrorizada, concordou. Margot desapareceu, mas não sem antes deixar uma marca na mão de Clara, de um símbolo antigo que ardia como fogo. Nos dias seguintes, Clara começou a investigar a história de Margot, encontrando velhos registros que confirmavam a injustiça cometida contra ela. Com a ajuda de um velho livro de lendas, Clara localizou os ossos da bruxa em uma caverna próxima. Com cautela, ela os levou até a igreja e, com a ajuda de um padre cético mais impressionado, deu a Margot um enterro apropriado. Naquela noite, as chamas na Colina das Lamentações não apareceram. Pela primeira vez em séculos, a vila estava em paz. Clara, porém, nunca contou a ninguém sobre o símbolo queimado em sua mão. Ela sabia que o pacto com Margot tinha um preço, mas estava disposta a mantê-lo em segredo para proteger os outros. E assim, Aldenburg se livrou da maldição, mas Clara sabia que o passado nunca estava realmente enterrado, ele apenas esperava pelo momento certo para emergir novamente. Relato 2. O sussurro da Floresta Negra. A Floresta Negra cercava o vilarejo de Erwin com sua presença ameaçadora, e as árvores antigas, retorcidas, pareciam sussurrar segredos esquecidos. Os aldeões temiam a floresta e seus mistérios, mas ninguém mais do que os que conheciam a lenda de Helga, a bruxa do bosque. Helga havia sido uma curandeira talentosa,
mas quando sua filha desapareceu misteriosamente, ela se voltou para as artes sombrias em busca de respostas. Suas práticas passaram a incluir feitiços perigosos e sacrifícios de animais, e logo a vila se voltou contra ela. Diziam que Helga amaldiçoou a vila antes de desaparecer na floresta, jurando que retornaria para cobrar a dívida daqueles que a traíram. Décadas se passaram, e a história de Helga foi se tornando uma lenda distante, mas os mais velhos ainda murmuravam que ela não tinha realmente partido. A floresta, segundo eles, era seu domínio, e todos que ousavam adentrá-lo estavam sujeitos a seus feitiços. Uma tarde, um grupo de amigos, Thomas, Ingrid e Johan, decidiu explorar a Floresta Negra. Era um ritual de passagem, uma prova de coragem que muitos jovens do vilarejo enfrentavam, mas poucos completavam. Thomas, o mais destemido dos três, liderou o caminho, enquanto Ingrid e Johan seguiam de perto, tentando esconder o medo que crescia a cada passo. A floresta era densa e fria, com a luz do sol bloqueada pelas copas das árvores altas. As sombras dançavam ao redor deles, e o ar parecia carregado de algo velho e malicioso. Ingrid, inquieta, sentiu como se estivessem sendo observados. Talvez devêssemos voltar, sugeriu, mas Thomas riu, chamando-a de covarde. Eles continuaram, cada vez mais fundo, até que um sussurro suave começou a ecoar entre as árvores. Vão embora, e não são bem-vindos aqui. Os três pararam abruptamente. O sussurro era baixo, quase como o farfalhar das folhas, mas claramente humano. Thomas, tentando manter a compostura, gritou: "Quem está aí?" Sem resposta. Ingrid apertou o braço de Johan, que começou a rezar baixinho. De repente, uma figura encapuzada surgiu entre as árvores. Era uma mulher de olhos pálidos e cabelos longos e desgrenhados, que parecia flutuar sobre o chão da floresta. "Vocês invadiram meu lar", disse ela com uma voz que parecia vir de todos os lados. Ingrid reconheceu a figura dos antigos desenhos da bruxa Helga, descrita em livros escondidos que encontrou no sótão de sua avó. Thomas, ainda tentando se mostrar corajoso, enfrentou a figura. "Nós só estamos explorando, não queremos problemas." A bruxa sorriu, um sorriso frio e sem alegria. Todos dizem isso no início. Mas sempre há um preço. Com um gesto de sua mão, raízes começaram a brotar do chão, enroscando-se ao redor das pernas de Thomas, prendendo-o no lugar. Ingrid e Johan tentaram puxá-lo, mas era como se as raízes tivessem vontade própria, segurando Thomas com força implacável. "Por favor, deixe-nos ir", suplicou Ingrid, lágrimas de pânico enchendo seus olhos. A bruxa olhou para ela, como se estivesse considerando a súplica. "Eu não tenho mais misericórdia para dar. Minha filha foi levada, e eu fui condenada por tentar trazê-la de volta. Agora, todos vocês pagam o preço." Com um grito, Thomas foi arrastado para o chão, desaparecendo em um emaranhado de raízes e terra. Ingrid e Johan correram, suas respirações pesadas e corações disparados enquanto as árvores pareciam fechar o caminho atrás deles. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles saíram da floresta, caindo no chão em desespero. Thomas nunca foi encontrado. Ingrid e Johan nunca mais voltaram à Floresta Negra, e por anos, eles carregaram o peso da culpa e do medo. Ingrid sabia que a bruxa Helga ainda estava lá, esperando, observando, e que o sussurro da floresta nunca cessaria. A vila continuou a viver sob a sombra do bosque, e os sussurros nunca cessaram, como uma lembrança constante de que algumas lendas não devem ser desafiadas. Relato 3. As Três Bruxas de Salem. Na cidade costeira de Salem, onde as marés batiam furiosas contra os penhascos e o vento uivava como uma entidade faminta, havia uma casa velha, conhecida como a Casa das Três Irmãs. Reza a lenda que, no século XVII, três irmãs, Elspeth, Rowena e Morgana, foram acusadas de bruxaria e queimadas na praça principal. Elas eram curandeiras, respeitadas por suas habilidades com ervas e remédios, mas quando uma praga assolou Salem, a população, desesperada e assustada, culpou as irmãs.
Antes de serem executadas, as irmãs lançaram uma maldição sobre Salem, e vocês que nos condenaram conhecerão a mesma dor que nos infligiram. Nenhuma geração escapará do nosso julgamento. Quando as chamas consumiram seus corpos, os ventos se ergueram e a terra tremeu, como se o próprio mundo protestasse contra a injustiça. Décadas se passaram, e a história das três irmãs se transformou em um conto assustador para assustar crianças desobedientes. No entanto, muitos ainda evitavam a velha casa, agora abandonada e coberta de eras negras. Diziam que nas noites de lua cheia, as sombras das irmãs podiam ser vistas pelas janelas quebradas, e aqueles que ousavam se aproximar ouviam sussurros em línguas antigas, clamando por vingança. Emma, uma estudante de história obcecada pelo passado sombrio de Salem, decidiu investigar a lenda das três irmãs para um projeto da faculdade. Fascinada pelas injustiças cometidas durante os julgamentos de bruxas, ela acreditava que revelar a verdadeira história das irmãs poderia trazer alguma forma de justiça póstuma. Assim, ela reuniu seus amigos, Ben, Clara e Jake, e propôs explorar a casa das três irmãs. Na noite da lua cheia, armados com lanternas, câmeras e uma velha chave que Emma havia encontrado em um antiquário, eles entraram na casa. O ar estava denso, carregado de uma energia pesada que fazia os cabelos da nuca se arrepiarem. As paredes eram cobertas por manchas de umidade e mofo, e o chão rangia sob seus pés. Uma sensação de desconforto os envolveu, mas Emma estava determinada. No centro da casa, encontraram uma sala com um círculo de pedras negras, velas derretidas e símbolos estranhos gravados no chão. Clara, inquieta, sugeriu que partissem, mas Emma insistiu em continuar. É só uma velha casa. Precisamos documentar tudo isso, disse ela, enquanto seus olhos brilhavam com a excitação da descoberta. De repente, as velas se acenderam sozinhas, lançando uma luz trêmula sobre o círculo. Uma risada suave ecoou pelas paredes, e as figuras das três irmãs começaram a se materializar dentro do círculo, sombras flutuantes com olhos brilhantes e rostos contorcidos pela dor e raiva. Emma congelou, incapaz de desviar o olhar enquanto as irmãs a encaravam. Rowena, a mais velha, apontou para Emma. Você veio aqui para julgar, como os outros. Sua voz era um sussurro de vento frio. Emma tentou responder, mas sua voz falhou. Bem, Clara e Jake, em pânico, tentaram arrastar Emma para fora, mas era como se algo a estivesse prendendo no lugar. Morgana, com um sorriso cruel, falou: vocês são como eles, curiosos, mas incapazes de entender. Nosso sofrimento não é um espetáculo. As irmãs começaram a recitar um encantamento em uníssono, suas vozes ecoando pela casa. A temperatura caiu drasticamente, e uma força invisível os empurrou para trás. Emma finalmente conseguiu se soltar e correu para a saída, seus amigos logo atrás. Enquanto fugiam, as portas se fecharam com um estrondo, e os gritos das irmãs ecoaram pela casa, e vocês nunca escaparão do julgamento. Os amigos correram pelas ruas de Salem, sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, Emma foi atormentada por pesadelos. Ela via as irmãs em seus sonhos, seus rostos cheios de dor, sempre repetindo o mesmo juramento de vingança. As marcas das velas queimadas permaneceram em sua pele, como cicatrizes que ela não conseguia explicar. Os amigos também foram afetados, e Ben começou a ouvir sussurros durante a noite, Clara enxergava sombras onde não devia haver, e Jake sentia uma presença constante, como se estivesse sempre sendo observado. Eles tentaram exorcizar a maldição com rituais de proteção e visitas a médiuns, mas nada funcionava. A maldição das três irmãs continuou a persegui-los, lembrando-os de que algumas histórias não querem ser desenterradas, e que a vingança das bruxas de Salem não conhece limites de tempo ou espaço. E assim, a lenda das três irmãs continuou viva em Salem, renovada pelo sangue e medo daqueles que ousaram desafiar seu descanso. Relato 4. A Bruxa do Espelho. Em uma cidade antiga e cheia de mistérios, havia uma loja peculiar chamada Antiguidades de Aveline. Entre todos os itens bizarros e estranhamente fascinantes que a loja oferecia, o mais famoso era um espelho alto e ornamentado, com moldura de ouro escurecida pelo tempo.
O espelho era chamado de o Espelho da Bruxa, e a lenda dizia que nele vivia a alma de Agnes, uma poderosa bruxa condenada por praticar magia negra séculos atrás. Agnes era conhecida por seus feitiços mortais e suas maldições implacáveis. Em sua vida, ela governava com medo e tirania, manipulando as pessoas para alcançar seus próprios fins. Quando finalmente foi capturada, ela foi condenada a ser selada dentro de um espelho, um castigo destinado a refletir para sempre sua própria crueldade. Acreditava-se que qualquer um que olhasse para o espelho por muito tempo poderia libertar a bruxa, ou pior, ser capturado em seu lugar. Apesar dos avisos e histórias assustadoras, o espelho sempre atraía visitantes curiosos. Entre eles estava Helena, uma jovem fascinada por antiguidades e pelo oculto. Desde criança, Helena ouvirá histórias sobre Agnes e o espelho, e sua curiosidade finalmente a levou até a loja de Aveline. Ignorando os alertas da dona da loja, Helena comprou o espelho, convencida de que as histórias eram apenas superstições antiquadas. Em sua casa, Helena colocou o espelho em seu quarto, ansiosa para investigar sua história e talvez descobrir algum segredo oculto. Nas primeiras noites, nada aconteceu, e Helena se sentiu tola por ter acreditado, mesmo que por um segundo, nas lendas. Mas na terceira noite, tudo mudou. Helena acordou no meio da noite com um som suave, como um suspiro vindo de dentro do espelho. Ela acendeu a luz e se aproximou cautelosamente. Enquanto observava seu reflexo, uma névoa escura começou a emanar do espelho, distorcendo sua imagem. Lentamente, a figura de Helena desapareceu, substituída por uma mulher de olhos frios e sorriso malicioso, Agnes. Você veio me libertar, sussurrou a figura, sua voz ecoando pela sala. Helena tentou se afastar, mas parecia que seus pés estavam colados ao chão. Agnes começou a rir, e a moldura do espelho começou a brilhar com uma luz sombria e pulsante. Helena sentiu uma força invisível puxá-la para o espelho. Suas mãos se estenderam involuntariamente, tocando a superfície gelada que parecia líquida e densa. Agnes continuou a rir, e Helena sentiu um frio penetrante atravessar seu corpo. A visão diante dela começou a girar, e antes que pudesse reagir, Helena foi sugada para dentro do espelho. Dentro do espelho, o mundo era uma versão distorcida e cruel do seu próprio. As paredes de seu quarto pareciam cobertas por sombras vivas, e Agnes estava lá, livre, caminhando pela sala como se fosse dona do lugar. Helena gritou, mas seu reflexo não produziu som algum. Ela estava presa. Agnes, agora no controle do corpo de Helena, saiu pela cidade, causando caos e desespero. Usando o corpo jovem e bonito, ela manipulou aqueles ao seu redor, assim como fazia séculos antes. Todos notaram uma mudança em Helena, e sua voz era mais dura, seus olhos mais cruéis, e sua presença mais opressiva. Mas ninguém suspeitava da verdade, ninguém, exceto Aveline, a dona da loja. Aveline, que conhecia os segredos do espelho, percebeu imediatamente o que havia acontecido. Ela foi até a casa de Helena e, ao ver o espelho vazio, soube que Agnes estava solta. Aveline tentou falar com Helena, ou o que parecia ser Helena, mas Agnes apenas riu de suas tentativas, deixando claro que não tinha intenção de voltar para seu antigo cativeiro. Determinada a corrigir o erro, Aveline esperou até uma noite sem lua e foi até a casa de Helena. Com um antigo feitiço que havia aprendido de sua própria avó, uma guardiã de antiguidades amaldiçoadas, Aveline confrontou Agnes. As palavras do feitiço ressoaram pela sala, e o espelho começou a vibrar violentamente. Agnes tentou resistir, mas a força do feitiço de Aveline era poderosa demais. Lentamente, a bruxa foi sugada de volta para o espelho, gritando de raiva. Helena, liberta, caiu no chão, exausta e confusa, mas viva. Aveline, percebendo o perigo que o espelho representava, o cobriu com um pano grosso e o levou de volta para sua loja, onde o escondeu em um porão trancado, longe de olhos curiosos. Helena, traumatizada pela experiência, jurou nunca mais se envolver com o oculto. Porém, mesmo no porão escuro da loja de Aveline, o espelho ainda emitia uma luz sombria, e sussurros podiam ser ouvidos nas noites mais quietas. Aveline sabia que a bruxa ainda estava lá, esperando por outra oportunidade para escapar.
E enquanto o espelho existisse, a ameaça de Agnes nunca realmente desapareceria. Relato 5. A Bruxa da Neve. Em um vilarejo remoto nos montes gelados da Noruega, havia uma lenda que dizia que a cada inverno rigoroso, uma bruxa chamada Astrid descia das montanhas, trazendo consigo uma nevasca interminável. Astrid era conhecida por sua beleza fria e imortal. Ela havia sido uma jovem curandeira, mas após ser traída por aqueles que ela mais confiava, entregou-se às artes sombrias, fazendo um pacto com o espírito do inverno eterno. Dizem que Astrid foi traída por seu próprio irmão, que, com medo do poder crescente de sua irmã, convenceu os aldeões a capturá-la e queimá-la. No entanto, antes que as chamas a consumissem completamente, uma nevasca violenta desceu sobre o vilarejo, extinguindo o fogo e levando Astrid para as montanhas. Desde então, em todas as noites mais frias, seu lamento podia ser ouvido através do vento, e os aldeões acreditavam que ela voltava para buscar vingança. Evelyn, uma jovem órfã, cresceu ouvindo essas histórias contadas por sua avó. Com o tempo, Evelyn aprendeu a ignorar as lendas, mas sempre sentia um arrepio na espinha quando o vento uivava durante as noites de inverno. Um dia, um inverno especialmente rigoroso chegou ao vilarejo. As nevascas eram constantes, e o frio era tão intenso que nem o fogo mais forte podia aquecer as casas. Preocupada com o suprimento de lenha e alimentos, Evelyn decidiu aventurar-se na floresta para caçar e buscar madeira. Enquanto caminhava pelas árvores cobertas de neve, ela notou um estranho brilho azul à distância. Curiosa e acreditando ser apenas uma ilusão causada pela neve, ela seguiu o brilho até uma clareira escondida. No centro da clareira, cercada por árvores cobertas de gelo, estava uma figura pálida e elegante, flutuando alguns centímetros acima do chão. Era Astrid, a bruxa da neve, tão bela quanto mortal, com cabelos brancos como a neve e olhos azuis como o gelo mais profundo. Astrid virou-se para Evelyn, seus olhos fixos nela, como se a estivesse esperando. Você veio até mim, criança, disse Astrid, sua voz ecoando como o som do gelo se quebrando. Evelyn sentiu um calafrio, mas não recuou. Em vez disso, ela se lembrou das histórias de sua avó e das noites de frio insuportável. Você é a causa desse inverno interminável, acusou Evelyn, tentando não demonstrar medo. Astrid sorriu, um sorriso vazio e cruel. Eu sou o inverno. Fui traída por aqueles que amei, e agora eu os faço pagar. Você não é diferente deles. Evelyn balançou a cabeça. Eu não sou como eles. Quero salvar meu vilarejo, meu lar. Peço que deixe-nos em paz. A bruxa observou Evelyn com um olhar avaliador. Por que eu deveria perdoar, quando eles nunca me perdoaram? Eu os avisei. Fiz o que fiz para protegê-los, e eles me condenaram. Agora, minha neve é a punição. Evelyn, sentindo a dor nas palavras de Astrid, deu um passo à frente. Talvez eles não mereçam seu perdão, mas as crianças, os inocentes, eles não têm culpa. Astrid hesitou. A clareira ficou em silêncio, exceto pelo som suave da neve caindo. Há muito tempo, alguém me disse essas mesmas palavras, disse a bruxa, quase num sussurro. Mas é tarde demais para arrependimentos. O inverno é tudo o que sou agora. Evelyn, determinada a ajudar seu vilarejo, tentou uma abordagem diferente. Se é vingança o que busca, então leve-me. Sou a única aqui agora. Deixe os outros viverem. Astrid estudou a jovem com um misto de surpresa e interesse. Você sacrificaria a sua vida por aqueles que nunca lhe deram nada além de desprezo? Admirável, mas tolo. Astrid se aproximou de Evelyn, e com um toque frio, selou um pacto. Evelyn sentiu seu corpo congelar, como se seu sangue se transformasse em gelo. Seus olhos se fecharam enquanto sua pele se tornava pálida como a neve. Astrid desapareceu, e o inverno começou a se dissipar, mas Evelyn ficou na clareira, agora a parte da maldição. Os aldeões notaram que a nevasca finalmente cedeu e que o sol pálido de inverno começou a aparecer. Aliviados,
eles celebraram sem nunca saber do sacrifício de Evelyn. Somente a avó de Evelyn, vendo o silêncio e a ausência de sua neta, entendeu o preço que foi pago. Agora, uma nova lenda circulava entre os aldeões, e uma jovem de coração puro que enfrentou a bruxa da neve trouxe um fim ao inverno eterno. E nas noites mais frias, quando o vento soprava forte, alguns juravam ver a figura de Evelyn, protegendo o vilarejo dos rigores do inverno, como um anjo de neve. E assim, a bruxa da neve e a jovem corajosa tornaram-se parte da paisagem gelada, uma protegendo e a outra lembrando, enquanto o vilarejo aprendia a viver com suas escolhas, assombrado pelas lições do passado.